Prezados amigos de viagem, estão aqui tentando nos reinventar, gravar uma aula em casa, e experimentando outros formatos para ver o que fica mais interessante, mais atrativo, superando as dificuldades, né, que a gente não é o ambiente que a gente tinha projetado para isso, enfim, mas estamos nos adaptando. Estou lá com o Discovery Science aqui na minha frente, passando algumas coisas interessantes, né? Sempre aprende coisa nova. Lá com meu filho no fundo, fazendo a atividade de lazer dele. Há pouco ele estava estudando sobre Mesopotâmia e tentando soletrar Nabucodonosor corretamente, né? Não consegui ler tão direito. Mas já tá aprendendo, né? É isso aí. Insistindo, a gente vai superando para outros níveis. Mas sempre aproveita para tirar prazer das coisas que a gente está fazendo. Estou aqui tomando um chá que eu acabei de fazer de hortelã com gengibre. Para quem quiser mais informações sobre não somente os chás, mas as coisas que a gente deveria fazer logo que acorda pela manhã, para ter mais benefício, fazer uma higiene não só mental, mas física também, quando você começa a atividade do dia a dia. Eu tenho um vídeo gravado que fala sobre todos os nutrientes, com as bases científicas, e por que são combinados e o que você precisaria para ter um melhor suporte nutricional logo que você começa, e consequentemente você ter uma disposição e uma produtividade aumentada. Mas nossa conversa hoje é sobre cinesiologia, e essa é uma parte geral do que a cinesiologia oferece para a gente. E sempre pensando que na vida a gente tem que investir o tempo que a gente nos está sendo disposto, né? O que você tem aí para usufruir, ela tem que trazer alguma coisa que melhore a sua condição de vida, a sua qualidade de vida, seu bem-estar e assim por diante. Pode parecer muita pretensão quando você fala, não, mas a cinesiologia vai melhorar a qualidade de vida, é uma coisa técnica que analisa somente os movimentos. Vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem esse contexto mais amplo. Então, em primeiro lugar, a qualidade de vida, ela entra em vários domínios que as pessoas têm, desde as crenças até a questão de conforto, a questão de disponibilidade, acesso à informação e assim por diante. Tudo isso interfere na qualidade de vida. E como eu percebo isso, vai gerar a qualidade de vida que eu tenho. Se a minha percepção é ruim, mesmo que eu tenha muita coisa, mesmo que eu tenha bastante recurso material, e eu achar que minha vida não é boa, de fato ela não vai ser. Então, a qualidade de vida, ela depende de uma série de fatores, mas tem algumas questões que são, vamos chamar de físicas, pragmáticas, né? Quando eu estou doente, quando eu não estou bem, quando eu tenho algum problema, normalmente a minha qualidade de vida é impactada por isso. E eu vou dar um exemplo bem direto em relação à cinesiologia. Mais de 90% da população, quiçá 100% da população, em algum momento da vida vai ter dor nas costas, uma lombalgia, um desconforto, pode ser momentâneo, pode ser mais crônico e assim por diante. Sabe-se que de 80% aproximadamente das situações de lombalgia estão associadas à falta de força e flexibilidade dessa musculatura. Então, analisar o que está acontecendo, analisar a postura, analisar os movimentos e prescrever a partir disso é um assunto que a cinesiologia aborda. E se eu melhorar a dor nas costas de uma pessoa que tem esse desconforto, eu vou melhorar a qualidade de vida dela. Então, esse investimento tem que ser visto numa amplitude maior, não somente essa questão técnica para melhorar a estética, para melhorar algum aspecto de desempenho, né? Por exemplo, esportivo, embora isso é importante também, não estou dizendo que não é um dos objetivos da cinesiologia, é sim, mas ela vai além disso. Nós temos outras opções que eu posso estar utilizando da aplicação da cinesiologia para a prática diária das pessoas e para o estilo de vida delas ficar mais desenvolvido, não, mais eficiente no sentido de ter melhor qualidade de vida. Então vamos avançar um pouquinho, né? Assim que o nosso computador aqui colaborar, até ele está
está em época de trabalho em ritmo mais lento. Mas se eu considerar a cinesiologia dessa forma mais ampla, como eu falei, eu preciso entender pelo menos o lastro que ela me dá dos conceitos teóricos. Então, o conceito geral dela tem que ter uma compreensão. Eu, como profissional que trabalho com movimento, com atividade física, saber quais as aplicações dela, como acabei de dar alguns exemplos, mas vamos ver outros agora no decorrer da nossa conversa. Eu ainda tenho que considerar os sistemas e órgãos, os planos corporais, as articulações e quais possíveis campos de atuação da cinesiologia. E se eu juntar tudo isso, eu teria assunto aqui, é óbvio, nós vamos continuar conversando ao longo do semestre, não vamos esgotar isso nessa aula, porque é um assunto bastante amplo e vasto. E eu vou me pautar para estudar a cinesiologia na anatomia, que significa cortar em partes sem destruir a estrutura original. É assim que eu sei como é que os órgãos são feitos, como é que é uma estrutura articular, como que é o músculo bíceps. O bíceps é um dos músculos, e para eu entender isso na hora de dissecar, eu tenho que separar corretamente um músculo do outro, mantendo a integridade de cada uma dessas estruturas. Então, isso é fundamental, e o estudo da anatomia, o estudo dos atlas da anatomia vão nos dar mais suporte para entender o que a gente está prescrevendo em termos de exercício e fazer análise desse exercício. Atividade física, qualquer forma de movimento, isso é campo da cinesiologia, então eu vou poder usá-la em atividades do dia a dia, atividades corriqueiras, mas eu posso também utilizá-la para o exercício físico, que é o principal do que nós vamos atuar. Porque o exercício é algo prescrito, algo previsto, ou com o objetivo de ter um determinado resultado. E aí eu uso ele no esporte, na saúde, na reabilitação e uma infinidade de outras possíveis aplicações. Mas a atividade física, por ser mais ampla, eu posso considerar, por exemplo, atividades da vida diária. E às vezes a postura da pessoa sentar, de andar, de deambular, um salto inadequado que a mulher possa estar utilizando, isso tudo pode ser um problema que leve a alguns dos desconfortos, como a lombalgia que eu citei anteriormente. Significa que se eu olhar um movimento novo que eu não saiba, por exemplo, eu nunca vi a execução de uma flexão de braço na posição de plantando bananeira, que é análoga ao desenvolvimento que eu faço com halteres. Qual a diferença entre um e outro? Similaridade entre um e outro, e quais os grupamentos musculares que estão sendo trabalhados nesses exercícios? Isso eu tenho que ter condições de responder pela simples análise do movimento, não apenas pela prática que eu executo. Eu sei que esse exercício é um exercício para o ombro, eu tenho que saber analisar, porque se eu mudar a posição da execução, eu continuo tendo condições de interpretar o movimento que está sendo feito e quais os músculos, no caso, vão estar sendo acionados. E essa página aqui é bem emblemática, né? Tem algumas perguntas aqui para serem respondidas, vocês vão pensar a respeito. Eu vou fazer algumas considerações, vocês no final parem o vídeo, tentem responder e depois eu faço a complementariedade, tá, do diagnóstico. Eu tenho 4 tipos de agachamento aqui sendo realizados, em ângulos diferentes, e obviamente que eles são exercícios diferentes, mas quando eu coloco nessa condição cinesiológica, eu já identifico que tem uma ação diferente. Poderia chamar, todos são agachamento, mas eles têm cinesiologicamente um desempenho que eu posso identificar como diferente uma execução da outra, com riscos diferentes de uma da outra e com aplicações também diferentes uma da outra. Mas isso também muda a fisiologia. O gasto energético nessas execuções não é o mesmo. Então, quando eu tenho uma mudança da execução, eu também tenho que analisar o aspecto fisiológico. Quando eu penso em execução do movimento, eu tenho que pensar sempre no conjunto, e que aí eu vou voltar à disciplina de treinamento esportivo, que é onde eu pego todas as informações e organizo um planejamento.
Então aqui já cabe ressaltar 3 conceitos que são importantes. O que é a técnica, a análise cinesiológica vai me ajudar a interpretar essa técnica. O que é o método que eu estou utilizando, que é a combinação dos exercícios, a forma de execução, o número de séries, o número de repetições e assim por diante. E o programa ou planejamento, né, no caso da periodização, por exemplo, esportiva. Né? Então, elas todas estão interligadas, mas são coisas que se complementam, não podem ser tidas como sinônimo. Então, muitas vezes as pessoas confundem isso, né? A técnica de execução com o método, e aí isso gera, muitas vezes, um resultado que não é aquele que eu estou pretendendo. Nesse exercício, vocês vão fazer agora uma consideração dessa angulação que muda de um para o outro e qual é a importância de eu mudar esse ângulo e tomar certos cuidados. Dê uma parada no vídeo, faça essas análises e vamos fazer as considerações assim. Continuando, feita a pausa, deixa eu mostrar algumas coisas aqui para vocês. Primeiramente, vou manter aqui ainda, né? Eu posso traçar uma linha imaginária do peso ao solo e do eixo, no caso aqui o joelho, ao solo. Então essas linhas aqui elas seriam paralelas e elas mantêm distâncias diferentes de acordo com a angulação que eu flexiono tanto o quadril como o joelho. Então quando eu estou nessa posição, essa linha imaginária do peso e a linha imaginária do joelho, elas estão mais próximas entre si do que, por exemplo, nessa que ela está aproximadamente a 90 graus, que a linha imaginária do peso atinge a maior distância entre a linha imaginária que passa no joelho. Isso aumenta o braço de resistência do exercício. Quando o braço de resistência do exercício é maior, ele fica mais pesado. Neste caso, a parte mais pesada, principalmente para o quadríceps, é nesse exercício aqui, intermediário, na terceira execução. Vai falar, mas esse aqui não é o mais pesado, o mais difícil? Sim, porque na verdade eu passo por essa fase de angulação da flexão tanto de joelho como de quadril, e depois eu estendo. E obviamente que aqui o glúteo está hiperestendido, então tem uma sobrecarga maior no glúteo. Quando eu quero acionar mais o glúteo, essa angulação passa a ser interessante. Mas, por outro lado, eu tenho uma diminuição do espaço intra-articular do joelho, onde a compressão do menisco, dos ligamentos cruzados anterior e posterior e dos ligamentos colaterais está extremamente aumentada. Então o risco de lesão é maior nessa execução do que seria, por óbvio, nessa outra. Nessa execução, a sobrecarga no quadríceps passa a ser proporcionalmente muito maior do que na posterior. E nessa execução, até 90 graus, proporcionalmente maior na musculatura posterior. Quando eu faço o movimento completo, eu trabalho o músculo, os músculos dos membros inferiores como um todo, que é o que a gente vai dar uma olhada agora nessas imagens. A gente observar que o glúteo nessa imagem, que está uma imagem mais geral da parte posterior, vou aumentar um pouco aqui que é mais fácil para visualizar. Eu tenho uma forma relativamente arredondada, ele não é totalmente redondo, mas que vocês observam que por essa posição, quando eu flexiono o quadril ao máximo, eu tenho uma extensão também intensa do glúteo. Quando eu faço uma extensão próxima ao máximo, os estudos mostram que o resultado em termos de hipertrofia é maior. Por isso, esse agachamento em profundidade tem esse tipo de efeito, né? Novamente, reforçando que eu tenho que considerar que a pessoa tem que estar apta a executá-lo. Não é um exercício para indivíduos que tenham problema no joelho, tem problema no quadril, assim por diante, e sim mais destinado a atletas. Essa outra imagem do glúteo, nessa imagem lateral, eu consigo observar aqui, né, o que eu acabei de comentar, que quando eu flexiono o quadril, eu vou hiperestender essa musculatura. E também vou hiperestender a musculatura posterior da coxa, que a gente vê aqui de perfil. E essa musculatura posterior da coxa, ela está sendo acionada
na extensão do quadril. Quando eu estendo o quadril, ou seja, quando eu vou voltar à posição original, à posição ortostática, ela está sendo acionada em uma intensidade muito maior do que se eu fizesse o movimento com uma flexão parcial de joelho e de quadril. Então aqui dá para observar os músculos posteriores, né? A gente chama de isquiotibiais, né? Então, os músculos responsáveis pela flexão do joelho e também pela extensão do quadril são os músculos posteriores da coxa, né? Os isquiopoplíteos, compostos pelo bíceps femoral, pelo músculo semembranáceo, que dá para ver aqui mais profundamente quando ele é dissecado, aqui só uma parte dele, e o músculo semitendinoso, semitendíneo, que dá para observar aqui mais superficial junto com o músculo bíceps femoral. Então, quando eu faço essa flexão mais profunda, eu tenho um resultado nessa musculatura posterior mais intenso. Quando eu faço a flexão mais parcial, que não é com tanta profundidade, a musculatura do quadríceps é mais acionada. E a 90 graus, ambos os grupamentos musculares são acionados por mais ou menos com a mesma intensidade. Se a gente observar aqui o quadríceps, né, tem o reto femoral, o vasto medial, o vasto intermédio que está por baixo, e o vasto lateral, que faz a extensão. Aqui tem uma outra imagem que dá para observar um pouco melhor essa musculatura. Já estamos chegando lá. E que a gente consegue identificar com mais clareza. Esse aqui é um exercício importante vocês estudarem, pegar atlas de anatomia, olhar a localização do músculo, origem, inserção, que vai dar mais facilidade no entendimento depois quando eu tenho que prestar atenção no exercício físico. Ok, muito bem. Se a gente observar aqui, vão aumentar o tamanho, o quadríceps, eu tenho aqui como extensor do joelho, quadríceps, onde é fácil de verificar o reto femoral, o músculo vasto lateral e o músculo vasto medial. E o músculo vasto intermédio, quando eu tiro o reto femoral de cima, eu consigo visualizá-lo. Esse músculo aqui destacado, que é o sartório, responsável principalmente pelo movimento de cruzar as pernas. E ele é um extensor, na verdade ele auxilia na extensão do joelho, não é um músculo muito importante na extensão, nem muito potente. E por último aqui, vamos só considerar toda a estrutura que está envolvida no processo, nós temos a musculatura da panturrilha. A musculatura da panturrilha, ela pressiona o solo, empurrando a ponta do pé para baixo para que eu volte à posição ortostática. Aqui eu tenho a visão onde eu consigo enxergar os gêmeos, que são mais superficiais, e eu tenho uma outra imagem que é possível verificar por baixo dele o sólido. Quando eu disseco esses três músculos formam os músculos da panturrilha. Como ele se insere aqui também na articulação do joelho, eles funcionam como estabilizadores nessa execução. Eles auxiliam na flexão do joelho e ajudam na estabilização do joelho quando as cargas são mais intensas e ajudam no retorno à posição ortostática empurrando o solo. Então a panturrilha também trabalha num movimento desse como o agachamento. Esse é só um exemplo para vocês terem de que quando eu mudo a angulação, quando eu mudo a execução do exercício, ou seja, eu mudo a técnica, eu tenho que fazer uma análise cinesiológica, e essa análise cinesiológica ela também está relacionada à mudança da qualidade do exercício, tanto na solicitação muscular quanto no aspecto metabólico ou na questão fisiológica do gasto de energia.
Quanto mais intensa a atividade, mais sobrecarga eu vou ter no sistema fisiológico também. Muito bem. Não era aqui que era para ter mudado, mas já voltamos para a aula. Eu ainda preciso considerar, e é essa nossa visão enquanto profissionais, para ter uma condição de análise mais holística, que o indivíduo é um todo. Ele não é só o que eu estou abordando naquele momento da academia, nem é só o que o urologista está vendo quando ele vai fazer uma consulta, o cardiologista e assim por diante. É óbvio que eu preciso das especialidades, mas eu sempre tenho que estar considerando que os aspectos cognitivos, emotivos, a mente e corpo e o espírito para o estado emocional, aí depende da crença de cada um, eles estão em conjunto. Eu não tenho como separar uma coisa da outra. Se a gente pegar aqui, por exemplo, esse livro do nosso eminente pesquisador, Miguel Nicoleles, que já mora nos Estados Unidos há algum tempo, que é um famoso neurofisiologista, esse livro dele, Muito Além do Nosso Eu, aborda exatamente essa questão sobre o quanto que a gente tem de identidade própria e o quanto que a gente pode ir além disso ainda. O subconsciente é uma coisa que a gente está começando a entender agora. Mas quando eu falo começando, é sem nenhuma dose de exagero. É começando mesmo. A gente tem muito pouca capacidade de compreensão. Freud já falava sobre isso, mas era muito empírico, né? Muito especulativo. E hoje a ciência está avançando nessa direção. Mas como a gente tem mais conexões no cérebro do que estrelas nas galáxias, então isso ainda tem muito tempo de investigação pela frente, tá? Mas eu não posso deixar isso de lado na minha consideração, porque quando eu faço isso eu aumento a minha chance de erro, tá? Mas voltando à cinesiologia em específico, nós temos que considerar que o que nos dá estrutura é o esqueleto, né? Então são 206 ossos. Eles formam as articulações, a coluna vertebral com 25 ossos, nos permite a posição ereta, e ela é o eixo de transferência de força, seja para movimentos superiores ou movimentos inferiores. Então, não se pode esquecer que a coluna precisa estar no nosso programa de fortalecimento e na nossa análise dos exercícios que eu vou estar prescrevendo. A mão tem 27 ossos, e caracteriza a nossa destreza, a nossa habilidade, o que nos diferencia do restante dos animais, pelo menos assim proposto pelo Homo auto-intitulado Homo sapiens sapiens, ou seja, sábio ao quadrado. Pode ser correto para alguns, pode ser pretensão para outros. Mas continuando, a potência é gerada pelos músculos, que são em torno de 600 e perfazem em torno de 40% do peso corporal. Obviamente que isso muda, o fenotipo eu consigo manipulá-lo a partir do treinamento, da dieta, e significa que eu posso ter um fisiculturista com um percentual maior de massa corporal magra e eu posso ter um obeso com um percentual maior de massa corporal gorda. Então isso ainda é modulável e é aquilo que a gente faz. O nosso propósito é exatamente modular e fazer com que você obtenha as condições otimizadas de saúde e de composição corporal. Essa imagem anatômica aqui, simbolizada, né, por esse desenho e destacados músculos, ela é bastante emblemática e interessante, que ela me permite identificar com facilidade os músculos no que a gente chama de anatomia de superfície, que eu vou utilizar muito mais na prática. Então eu consigo identificar aqui o músculo peitoral, deltoide anterior, o bíceps, o reto abdominal e por aí vai, né? Aqui está fácil, tem uma legenda, é fácil de ir acompanhando. Então, dando um exemplo para vocês, se eu fizer um exercício como o supino, né, que seria essa execução se eu estiver sentado num banco, num aparelho, elevando as placas, ou deitado num banco supino com a barra e fazendo esse movimento, eu tenho que analisar articulação por articulação o que está ocorrendo. O punho é um estabilizador, ele sustenta a barra. Então, tanto os músculos flexores como extensores do antebraço vão estar sendo
acionados. O cotovelo estende, o ombro faz uma flexão horizontal, a escápula faz uma abdução. Mas ela não faz depois uma flexão, não faz uma extensão, não faz uma adução? Sim, mas eu tenho que analisar sempre a fase concêntrica, sempre quando eu venço a carga. É aí que o músculo está sendo acionado. Então, nesse caso, na articulação do cotovelo, eu tenho o músculo tríceps sendo responsável pela extensão do mesmo. E aqui próximo ao cotovelo não aparece porque eles economizaram nessa representação, tem um músculo pequeno chamado ancone. Na articulação do ombro, eu tenho a flexão horizontal, principalmente executada pelo deltoide anterior e peitoral maior. E na cintura escapular, eu tenho o serrátil anterior e o peitoral menor. Mas cadê o peitoral menor? O serrátil anterior está aqui, né? Mas o peitoral menor não está. E aí que eu preciso lançar mão dos meus conhecimentos de anatomia e saber que o peitoral menor é um músculo mais profundo, que eu só consigo vê-lo a partir da dissecação. Se eu não tirar o músculo peitoral maior, ele não vai aparecer. Vamos só zerar aqui, porque senão esse programinha aqui não muda, né? Então vamos lá para essa visualização. Eu tenho Isso é importante que vocês peguem, tem alguns livros de anatomia que vocês conseguem, inclusive aqui está o peitoral maior, facilmente identificável o serrátil anterior, mas o peitoral menor está por baixo dele, então precisa ser uma gravura que já tenha dissecado essa musculatura. Nesse meu cardápio aqui está faltando. E aí eu vou chamar a atenção para um outro aspecto. Nós vimos lá aquele desenho, né, daquela figura de anatomia onde eu consigo identificar os músculos porque eles estão separados, eles estão coloridos. Mas eu preciso considerar que quando eu for aqui eu tenho dissecada, mas aqui o músculo subescapular, não aparece o peitoral menor, ele está um pouco mais abaixo. Vou ficar devendo, mostro na próxima. Eu tenho que considerar que quando eu vou trabalhar em campo, seja no ginásio, seja na academia, eu vou ter os indivíduos íntegros, obviamente não nus, que é uma imagem de anatomia onde essa prática não é nada surpreendente, faz parte do estudo. Mas lá, de qualquer forma, eu consigo identificar as principais partes corporais e quais são os músculos. Aqui eu sei que está o peitoral maior, deltoide anterior, o reto abdominal, aqui você tem o quadríceps e por aí vai. Numa imagem posterior, você vai ter os músculos correspondentes à parte posterior. E aí, novamente, eu tenho que ter capacidade de identificar. Aqui eu tenho o trapézio, um pouco mais identificado aqui na figura masculina, com 4 porções, a primeira porção do trapézio, a segunda, a terceira aqui, fechando o músculo aqui embaixo. Por baixo dele eu tenho o romboide, e o romboide maior e menor, e eu tenho que saber isso a partir do meu estudo. Não é algo que dá para eu visualizar lá em loco, porque obviamente os indivíduos não estão dissecados. E aí depende do estudo que eu vou fazer de anatomia. E a cinesiologia, sem estudo da anatomia, pouca utilidade tem, porque eu não tenho como interpretar um movimento adivinhando qual é o músculo, eu preciso saber qual ele é. Um outro aspecto importante de ser abordado como eu já falei anteriormente, quando eu mexo na técnica, eu mexo na produção de energia. E se eu estou falando de produção de energia, eu tenho que entender minimamente a parte de fisiologia. Eu não vou dar aula de fisiologia aqui, só vou chamar a atenção para alguns pontos críticos, que, de novo, eu tenho que ver o todo. Eu não posso estar considerando só a parcialidade, achando que eu conheço tudo de técnica de musculação,
mas não considera o resto, por exemplo, a dieta que ele está seguindo. Talvez eu não atinja os resultados que eu estou pretendendo. E aí nós vamos voltar lá para a física, né? Emprestar alguns conceitos lá da termodinâmica que fala em energia livre, que é o que mais vai nos interessar agora. Essa parte de estudo da entropia ela é bastante complexa, não é pretensão minha que a gente aprofunde na temática. Sugiro que vocês vejam alguns vídeos no YouTube, porque é bastante importante a gente compreender como que essa organização de energia está distribuída no espaço, no universo, e isso nos dá uma ideia de dimensão da vida e de onde nós estamos e das nossas limitações também. Mas entrando numa questão mais específica, o que vai me interessar mais é a energia livre. O que é a tal da energia livre? No nosso caso é o ATP que está disponível na célula. É o que eu costumo falar em tom de brincadeira. A gente sabe que a batata é uma fonte importante de energia, mas se eu pegar a batata, colocar no bolso e correr, não vou utilizar essa energia. Então a batata deixou de ter energia se ela estiver no bolso? Não, ela continua tendo energia. Ela só não está disponível. Porque ela só vai estar disponível para mim se eu ingerir a batata, digerir essa batata, ela for absorvida pelo meu intestino, entrar na circulação, da circulação ela passar pelo fígado, produzir glicogênio, esse glicogênio volta para a circulação, vai até o músculo, no músculo ele vai formar glicose, piruvato, aí piruvato vai formar ácido lático num metabolismo anaeróbio, ou vai formar a coenzima A e entra no ciclo de Krebs numa produção de energia aeróbia. E aí isso vai gerar ATP, e o ATP é que o meu músculo vai utilizar para contrair. De uma forma simbólica e análoga, eu poderia considerar que eu tenho uma bola em cima do morro, né? Como nesse esqueminha aqui mostra esse círculo em cima desse triângulo. Se eu largar essa bola em cima do morro, ela rola até o pé do morro. Não, essa energia estava lá, é a energia livre, a energia disponível. Mas a energia é unidirecional. A bola não volta sozinha para cima do morro. Se eu quiser que ela retorne, eu preciso pegar essa bola, preciso carregá-la e, consequentemente, isso gasta energia. Então, no nosso caso, isso simboliza o ATP, que foi gasto e formou ATP. E aqui, para ele ser regenerado em ATP, voltar a ser o que era, eu preciso inserir energia no sistema. E de onde que vem essa energia para o sistema? Ela vem da minha alimentação, vem da minha exposição, óbvio. Isso aqui é um assunto muito mais complexo aqui do que isso, por isso que é importante que a gente sempre tenha a visão do todo. Mas simplificando, né, quebrando uma série de etapas, indo direto ao ponto que nos interessa no momento, essa energia vem do sistema digestivo, obviamente, que obteve alimento. Ele quebra esses alimentos, vai jogar na circulação, que vai transportar até os locais onde você precisa de energia. No nosso caso, estamos nos atendo ao músculo, né? Mas é óbvio que se eu precisar de energia no cérebro, vai ser destinado para lá. Se o meu fígado está trabalhando, ele precisa de energia, minha musculatura respiratória, o coração batendo, tudo isso consome energia. Até a regeneração celular, quando você descama a pele, quando você corta o cabelo, quando você corta a unha, para regenerar isso você tem dispêndio de energia. Mas nós vamos nos ater ao aspecto muscular, que é uma energia, em primeiro lugar, é uma energia física, é uma energia do sol, é uma energia luminosa que produz a fotossíntese, e aí gera carboidrato, entra todo no ciclo de alimentação. Depois ela é uma descarga elétrica, ela tem uma composição química, né, bioquímica, e no final gera um movimento que é uma energia mecânica. De uma forma também bem geral, eu tenho as proteínas, carboidratos e gordura, mas lembre-se, os micronutrientes são fundamentais nesse contexto e a gente precisa considerá-los se quiser ter um bom resultado. Eu preciso de vitaminas do complexo B, por exemplo, para que o ciclo de Krebs funcione adequadamente. Não basta só ter carboidrato disponível, embora ele seja o fator limitante. Mas atletas, por exemplo, de longa distância, suplementam com vitaminas do complexo B porque a utilização delas é numa proporção maior. E aí tem vários outros componentes
como eu disse, isso aqui é só para chamar a atenção, vocês não esquecerem, não achar que são só os macronutrientes e não acharem também que é só a parte mecânica, só a execução do exercício que dá o resultado. É sempre o conjunto que vai trazer o resultado que você quer. E, como eu já comentei, lá na célula você tem o ATP, que é a adenosina trifosfato, tem uma adenina, uma ribose e 3 fosfatos ligados a ela. Quando eu quebro aqui uma dessas ligações, ele vai formar o ADP, a adenosina difosfato, e que para voltar a ser ATP eu preciso de energia. E a vida é uma sucessão de processos irreversíveis, por isso anda num só sentido e requer contínuos aportes de energia. Isso vale para o que a gente faz, para atividade física, vale para você estar vivo, você sabe que se você não comer você vai morrer de inanição, mas isso vale filosoficamente a consideração para a vida como um todo. Ela é unidirecional. Então, o tempo que você tem aqui é o seu maior patrimônio. E como você o usa, é o que você vai ter de maior tesouro, o maior investimento dessa vida. É o tempo bem utilizado. E ele é irreversível, não volta. Embora na física do Einstein o tempo possa ser bidirecional, na nossa prática biológica isso ainda não foi comprovado. Pode ser que, como fala Nietzsche no Eterno Retorno, que tudo, algum momento vai ser regenerado porque o tempo é eterno, mas ninguém sabe, e até onde a gente compreende no momento, nós temos a condição de unidirecionalidade do tempo. E do ponto de vista nutricional, a gente tem um exemplo aqui de uma molécula de glicose e uma molécula de palmitato. Só para simplificar, vão ficar na gordura, no carboidrato, eu poderia ter a proteína também, mas enfim, só para a gente entender que eu dependo dessa estrutura nutricional, que eu dependo de repor isso pela minha alimentação para eu ter essa disponibilidade energética. A glicose tem um ΔG de menos 2.850 kJ e já o palmitato de 9.781 kJ. Significa que a gordura produz muito mais energia do que o carboidrato e por isso mesmo, por elas terem depósitos quase infinitos no organismo, você não morre, por exemplo, se você morrer por inanição, por não se alimentar, você não morre porque acabou a gordura, você morre porque outros fatores nutricionais, principalmente carboidrato, vai acabar mais rápido, vai deixar seu cérebro sem um suporte de energia necessário, além das vitaminas, minerais e assim por diante, que é o fator da morte, não porque acabou a gordura. A gordura, você morre e ainda vai ter gordura, mesmo que você morra por inanição. Mas isso nos dá uma informação importante, que o fator limitante aqui para uma atividade de longa duração sempre vai ser o carboidrato. E aí eu tenho que analisar. Tem uma aula sobre o conceito do cruzamento, mas é importante vocês entenderem isso, depois estudar um pouco mais da fisiologia, onde, de acordo com a intensidade do exercício e a duração do exercício, os combustíveis metabólicos vão mudando. E aí eu vou fazer as escolhas adequadas de suporte nutricional para o tipo de atividade que eu quero. Existe muito erro nisso daí. Muita gente, por exemplo, treinando musculação 40 minutos, 1 hora e tomando maldestrina como um suporte que não é necessário. Obviamente que existem condições, se você estiver mal nutrido, ter uma refeição está muito distante a última refeição, pode ser uma forma rápida de você dar um suporte para aquela atividade. Caso contrário, ela é supérflua. Mas isso a gente não vai discutir agora. E ainda nessa consideração de que eu tenho que ver o todo da forma holística, eu tenho um especialista para cada um desses sistemas. E nós vamos atuar principalmente nesses 3 primeiros, no muscular, esquelético e sistema nervoso, que é o que gera o movimento. Mas, por óbvio, quando eu vou fazer uma atividade física, por exemplo, eu mexo com as gônadas, só para a gente entender que isso não está isolado. Eu faço uma atividade intensa, eu tenho liberação dos hormônios anabólicos, principalmente a testosterona, GH, cortisol também, que é um hormônio catabólico, mas ele também é liberado. Mas enfim, eu tenho uma regulação aqui do eixo hipófise pituitária adrenais, o HPA. Isso é ligado
pelo sistema nervoso central, e o sistema nervoso central responde ao estímulo da intensidade do exercício. Então, isso é importante que eu entenda e que eu considere. O sistema nervoso central é o que vai comandar, é o maestro dessa orquestra. A partir do sistema nervoso central, eu recebo os impulsos que vão pela medula e depois pelos nervos periféricos até o músculo. E aí eu tenho que considerar pelo menos duas coisas importantes, né? A parte de consciente, de raciocínio, e a parte subconsciente ou arco reflexo, que eu não preciso pensar para executá-la. Por exemplo, se eu aproximar minha mão de uma superfície quente, eu retiro mesmo sem ter entendido ainda o que aconteceu. Mas se eu vou aprender uma técnica nova, por exemplo, como rebater no tênis corretamente, eu preciso pensar, eu preciso entender o gesto como ele está sendo proposto e aí tentar mimetizá-lo. A partir do momento que eu compreendi, eu vou, pela repetição, tornando um gesto automático, que se torna futuramente um arco reflexo. O neurônio é a parte menor dessa estrutura neuromuscular. Eu tenho aqui o núcleo do neurônio, o corpo celular. Aqui tem os nódulos de Ranvier, a bainha de mielina, e uma, ao encontrar com a outra, ela forma os nódulos de Ranvier, e esse impulso passa de forma dinâmica e saltatória entre os nódulos de Ranvier. Doenças como esclerose múltipla, que eu tenho um exemplo na família, meu irmão tem esclerose múltipla, ele vai destruindo essa bainha de mielina, vai perdendo a capacidade de passar o impulso e perdendo também a capacidade de você ter o controle motor correto, adequado. Chega até o ponto de você não conseguir fazer o movimento. O movimento é originado lá, como eu falei, no sistema nervoso central, passa pelos neurônios a partir de um estímulo energético, está aqui o ATP de novo, e utilizando a bomba de sódio e potássio. Eu sempre vou utilizar energia, então pensar, raciocinar, estudar, gasta energia também. O impulso passa pelo neurônio de uma forma bastante rápida e dinâmica, mas invertendo a polaridade do sódio que está no lado exterior para o lado interior e o potássio ao contrário, né? Então ele despolariza o neurônio e esse impulso passa para frente, como foi falado, na forma saltatória entre os nódulos de Ranvier de um neurônio a outro neurônio. No final, eu tenho a placa motora, onde é descarregado neurotransmissores para que o músculo se contraia. A acetilcolina é o mais importante, mas eu tenho outros, como noradrenalina. Eu posso manipular isso também pela dieta, né? Eu tenho alguns nutrientes, por exemplo, a cafeína, que melhora a capacidade de contração muscular. Ela aumenta o impulso nervoso. Temos até 2 estudos publicados com cafeína, onde o desempenho de mulheres jovens fazendo musculação foi aumentado com a suplementação de cafeína, e outro no desempenho na esteira. Até a parte antioxidante foi beneficiada com a suplementação de cafeína. Então, essa estrutura, e aí o músculo se contrai e parte de uma posição, como está aqui nesse esquema na parte superior, que vocês podem visualizar, o músculo estendido, eu não tenho a sobreposição das pontes cruzadas, da actina e da miosina, e os discos Z, né, ou bandas Z, estão afastados. E aqui com o músculo contraído, ela se sobrepõe, formando as pontes cruzadas, e o músculo se encurta. Nesse esquema próximo aqui que vocês veem, ele demonstra de maneira esquemática aí a movimentação do músculo. E o encurtamento dele se dá pela aproximação aí dos discos Z, e formando a ponte cruzada entre a actina e a miosina. Numa estrutura mais molecular, mais próxima aqui da visualização dos componentes menores da formação do músculo, que é a actina e miosina, ainda tem componentes menores, né, como a troponina e a tropomiosina, mas enfim, para efeitos práticos nossos, aqui a actina e miosina é o suficiente, e quando eu faço essa contração, de novo eu tenho a necessidade do ATP, tenho a necessidade do cálcio e a do magnésio. E a do magnésio eu chamo a atenção
que é deficiente na dieta de muita gente. Ele vem principalmente de frutas secas, castanhas e assim por diante, mas via de regra, para as pessoas, principalmente se treinarem, é interessante suplementar com magnésio, mas é bom você fazer a avaliação primeiro para saber a sua real necessidade. Chegamos no final dessa parte 1, né, e vamos iniciar a parte 2 na nossa próxima conversa. Nós vamos parar por aqui hoje, onde já foi exposto o geral do que eu tenho de aplicação da cinesiologia. Pensando em treinamento, pensando em exercício físico, eu vou desde o indivíduo sedentário, desde a criança até o idoso, com essas abordagens cinesiológicas para tentar fazer um ajuste dessa técnica de forma correta, e tentar fazer também um ajuste do consórcio da parte metabólica, que vai ser alterada de acordo com a técnica que eu utilizo. Dessa forma, eu vou ter melhores resultados fazendo a combinação desses diferentes componentes e sempre considerando isso no meu planejamento. Quando eu não faço essa consideração, a chance de erro aumenta. Eu tenho a possibilidade de ter resultados muito mais seguros partindo dessa avaliação inicial. Espero que todos tenham um excelente dia e até a próxima.